Estamos aqui na parte 2. Quem perdeu a primeira, acho que é interessante voltar ali para saber do que a gente vai falar. Mas quem veio para a parte 2 mesmo, vamos saber agora algumas dicas. Eu acho que uma grande recomendação é esse livrinho aqui que eu tenho na minha mão, O Tempo Vivo da Memória, da Ecleia Bose. Ele tem 2 capítulos fundamentais para todo mundo que quer fazer uma discussão sobre memória social e história oral, que são os capítulos A Pesquisa em Memória Social e Sugestões para um Jovem Pesquisador. Online tem muito material. A maior parte deles vem de metodologias que tentam transformar a história de vida das pessoas em documentos que viabilizem uma compreensão da história, mas essa história com H grande, uma história da cidade de São Paulo, do Brasil, do mundo. Então é quase como se ali onde não houvesse documentos escritos, a memória pudesse ocupar o espaço daquilo que não foi produzido. Não é bem isso que a gente está tentando fazer. Porque, pensando que, como a Ecleia Bose, que a memória dos sujeitos é uma memória de trabalho, a memória não serve para a produção de documentos. Ela deve servir antes para que os indivíduos que pensam sobre suas vidas tenham também a possibilidade de, pela reelaboração da memória, ou seja, de sua relação com os espaços e suas vidas, possam encontrar diferentes respostas para momentos e para coisas que até então não haviam se dado conta. Esse momento da entrevista, esse momento da relação com o indivíduo, não é só um momento onde se extrai de alguém sua memória, mas é um momento em que a memória se elabora coletivamente e é um momento em que os sujeitos têm o potencial de ressignificar suas vidas. Ou seja, todo um trabalho de entrevista, e nem toda entrevista é história oral, mas todo um trabalho de entrevista que pense a história oral e a história oral da periferia tem de ser um trabalho sensível. Eu acho que eu tenho algumas dicas aqui que eu posso falar, que a gente acabou empregando, que são, por exemplo, procedimento. O local e o horário devem ser definidos. Não pensa que você vai chegar na casa de alguém e dizer assim, me conta a história da sua vida, e a pessoa vai contar a história da vida dela. Isso é um trabalho anterior. É fundamental que a pessoa saiba o que está fazendo, como isso vai acontecer, onde isso vai acontecer, e também possa opinar sobre como isso vai acontecer, porque afinal de contas é a história da vida dela. É fundamental que o pesquisador ou o entrevistador defina um conjunto de temas daquilo que ele quer saber. Mesmo que o tema seja a vida da pessoa em um lugar, o conjunto das perguntas em uma entrevista deve ser direcionado, ou deve direcionar, não a pessoa a responder alguma coisa, mas é um conjunto de temas ou assuntos que desenvolvam uma narrativa. O que você quer saber? Política? História? Arte? Cotidiano? Feiras? Festa? É bom que o pesquisador ou o entrevistador, de modo pregresso, saiba o que quer saber. Isso vira um roteiro previamente estabelecido que vai estar ali nas suas mãos. Evitar locais públicos, gente. Locais públicos são muito barulhentos, as pessoas interferem, entram na entrevista, passam por trás. A não ser que você queira saber sobre as memórias de espaços públicos, mas o espaço doméstico é sempre e quase fundamentalmente um lugar da lembrança, né? E lembrando que o entrevistado, quem desenvolve o trabalho de memória, está reconstituindo mentalmente o tempo vivido. Ou seja, ele não está mentindo, ele está lembrando. Eventualmente, e sobretudo no trabalho com pessoas mais velhas, começam a surgir algumas gags, algumas gafes, alguns desapontamentos. Isso não é um problema. A memória não é a história. A memória é uma forma de conduzir do presente as lembranças ou as reminiscências do que foi o passado. Tem de haver uma grande sensibilidade do entrevistador ou de quem desenvolve o projeto e, em momento algum, limitar o entrevistado à verdade, à realidade. Acho que isso se manifesta em coisas como é importante evitar questionamentos, interrupções ou discordar de quem fala. Você pode, por exemplo, porque isso é contraproducente. Você pode, por exemplo, ter em mãos um papel onde você anote os momentos em que essas falhas de tempo, de nome, né? Quem nunca conversou com a avó e de repente a avó começa a trocar o nome dos tios, a data em que as coisas aconteceram? Só que o que a gente não quer saber não é o nome dos nossos tios, porque isso a gente sabe quem são os tios.
E a gente sabe em que momento as datas aconteceram. Esse fluxo constante, esse fluxo de trabalho da memória versus esquecimento é mais importante do que essa factualidade do que é dito. Isso pode ser revisto depois, isso pode ser trocado em legenda, isso pode ser apontado de outro modo. Então, nunca interfira diretamente naquilo que o seu entrevistado ou a pessoa com quem você dialoga fala. A ideia é que esse fluxo seja constante e não induzido. Como a gente vai não induzir o trabalho de outra pessoa se a gente está escolhendo o tema? Essa indução ela é problemática quando você cria perguntas que vão para o sim ou para o não, que são moralistas, ou que induzem no corpo da entrevista, no corpo do que é dito, uma possibilidade de resposta. Você gosta de carnaval? Sim ou não? Você foi ao carnaval de 1968? Não. E isso vai para outros lugares. Então, essas perguntas abertas, essas coisas que falam sobre grandes momentos ou situações, são talvez as mais fundamentais. E sempre esse movimento, né, de cima para baixo, do grande para o menor, nada muito específico, nada que fale sobre memórias de dor, por exemplo. Né? Quem responderia uma pergunta como você foi torturado na ditadura? Ninguém. As memórias dolorosas são as mais difíceis de se reproduzir, de se reconduzir e de se trabalhar. Então, há sempre um caminho necessário. Esse caminho está previsto também em um grande conjunto de manuais que se pode encontrar na internet. Mas acho que o que a gente pode trazer, que foi muito usado pelo Coletivo da Quebrada no desenvolvimento desse trabalho, foi essa noção de sensibilidade à fala do outro. O não impedimento à memória que surge quando se fala com os velhos. Porque não necessariamente eles dirão ou quererão falar sobre tudo e qualquer coisa. A violência doméstica, a violência pública, a humilhação social, são coisas que ficaram para trás. Então, se você quiser verdadeiramente saber a história de alguém, você tem que estar aberto ao ritmo, ao tempo em que isso vai surgir, né? Você não pode... É antiético explorar as memórias de violência de alguém porque você quer transformá-lo em um personagem. Isso tem que ser um caminho de mão dupla, né? A memória como trabalho deve ser entendida como algo que sustenta também quem fala e não vira só um produto de quem entrevista, porque senão é um processo de mais-valia. Você está transformando o tempo do outro em produto que só serve a si mesmo. Como essa entrevista, como esse trabalho de história oral pode ser significativo para quem lembra? Eu acho que é a partir dessa pergunta que pode se desenvolver toda uma sensibilidade que vai facilitar em muito a relação do entrevistador com o entrevistado, do coletivo com o espaço e o território. É essa chave, é sempre uma chave de sensibilidade. Bem, acho que por hora é isso. Para mais dicas, sigam nossas páginas e perfis nas redes sociais, @Coletivo da Quebrada SP. Lá no YouTube, mas também no Instagram, vocês vão sempre ver nossos trabalhos quase sempre sobre cinema e periferia, audiovisual e periferia, memória e periferia, território. Tem algumas coisas novas que a gente fez também com o Sesc, vale a pena ver nosso primeiro, nosso segundo filme, nossos making-offs, tudo que a gente faz, só seguir. Um beijo.